Agora falamos sobre o livro Tempo 3.0, de Miguel Oliveira Panão, que está connosco. Muito boa tarde. Olá, boa tarde. Obrigado, Miguel, por estar no programa Eclésia neste ainda início de ano. E podemos ter aqui uma boa ferramenta para gerir o tempo, ou gerir melhor o tempo, que é sempre um desafio. Essa é uma pergunta interessante porque o livro vai ajudar, penso eu, e já agora agradeço esta oportunidade também de poder abordar este tema neste início de ano, que é sempre importante falar nos nossos propósitos, porque será que gerimos apenas o tempo? Será que é essa a ideia? Ou podemos ir para além disso e gerar tempo, por exemplo? Ou até aprofundar o tempo? E a ideia do Tempo 3.0, à semelhança de, se calhar, um programa de computador, é nós atualizarmos a visão que temos de tempo, se calhar de uma gestão, que está muito redutora e reduzida, para uma experiência, que é muito mais do que isso. Tempo 3.0 quer dizer que há um tempo 1.0, 2.0 e estamos agora a apontar para este? Exatamente. E, curiosamente, é a única operação matemática do género, em que o 3, que vem a seguir ao 2 ou 1, chama. O que significa que o 3 sintetiza o 1.0, o 2.0, não lhes tira significado, mas é diferente. Okay? Então vamos pelo primeiro. Tempo 1.0, falámos de que forma de gestão do tempo? Okay. Era o que acontecia antes do relógio. Como é que nós vivíamos antes do relógio? Vivíamos de acordo com as estações, com aquilo que a natureza nos oferecia, com as oportunidades. Se eu tenho um aperto no estômago, então tenho fome. Se acontece qualquer coisa, então é oportuno e é o tempo certo de a fazer. Depois acontece que com o relógio altura-se tudo. O relógio vem-nos marcar o tempo e então, de alguma forma, o relógio é como se fosse um instrumento físico que materializa uma frase do Aristóteles, que é: o tempo é a medida da mudança. Aliás, como é que surgiu a ideia de um tempo nos nossos modelos? Dizem que foi Galileu, que estava numa catedral a ver o pêndulo andar de um lado para o outro e notou que a amplitude e o tempo que ele demorava era o mesmo número de batidas do coração. Então significa que o tempo... O que é o tempo? Se calhar o tempo não existe. Existe é mudança e relação entre duas coisas que nos dão uma experiência e uma sensação de tempo. Com o relógio, a ideia é que nós começámos a fragmentar o nosso tempo e a sincronizar. E foi importante. Só que o que aconteceu ao longo dos últimos anos é que nos fixámos aí. E a mim parece-me que há uma terceira, parece-me e não só, já não é minha, é original, é dos gregos, uma terceira visão, que é a visão que diria que dá origem ao tempo 3.0, que vai procurar sintetizar o tempo oportuno 1.0 com o tempo cronológico 2.0. Isso seria o tempo 3.0. E que, enfim, que mais-valia tem assim... Tem o tempo 3.0, considerando nessa dimensão? A mais-valia, eu diria, é relativamente simples. O que é que as pessoas mais se queixam, Paulo? Não ter tempo. Não ter tempo. Mas o tempo é uma coisa que se possui. Ou seja, a impressão que eu tenho é que há muito mais da experiência do tempo do que apenas o relógio. E a ideia, se me permite de voltar às origens, é que os gregos tinham uma irmandade do tempo, que era o Cronos. Daí vem a palavra crónica, cronológico, cronograma. Depois o kairos, que é o tempo oportuno, o tempo certo. E basicamente só falamos destes dois. E esquecemos o terceiro irmão, que é o aion, o tempo aionológico. É mais conhecido na geologia com os íons. Porquê? Porque é um tempo epocal. E a ideia, agora ligando se calhar um bocadinho também ao início deste ano aos nossos propósitos, é porque é que nós temos propósitos? São propósitos para um tempo oportuno? São propósitos para a nossa cronologia? Não. São para criarmos e fazermos da nossa vida uma época. Porquê? Porque cada pessoa é única. Não há histórias iguais. Todas as histórias são diferentes. E se nós transitarmos da visão da gestão de tempo para uma experiência de tempo, então o tempo 3.0 vai nos permitir atualizar essa experiência e dar-lhe um sentido mais epocal. Então os nossos propósitos, aquilo que fazemos e aquilo que nos é oportuno, passa a ter um sentido diferente. E esse é o propósito que eu gostaria e o desafio que eu lanço no livro. E qual é a possibilidade de gerar tempo? Interessante. Bom, é assim, nós geramos... de fazer com que o dia tenha mais que 24 horas? É inverter o Aristóteles. Portanto, o Aristóteles dizia: o tempo é a medida da mudança. Depois vem um físico, Julian Barber, que eu li num livro nas férias, que diz assim: não, a mudança é a medida de tempo. Eu, então quanto eu mais mudar, mais tempo meço. Mas isso é estranho, não é? Porque estamos fixados na ideia do tempo cronológico. Então, gerar tempo
é simples, é gerir a nossa atenção. E é assim que nós geramos tempo. Porquê? Porque ao gerirmos a atenção, nós geramos transformação em nós. E quanto mais transformação geramos em nós e mais mudarmos, então mais tempo geramos. Ou melhor, que tempo? Não tempo cronológico, tempo cairológico, ou seja, oportunidades. E eu tenho alguns exemplos no livro que falam sobre isso. Muito bem, mas quer isso dizer que falar de tempo ou de ter tempo é falar de nós próprios? Sem dúvida. É identitário, não é? Nós mudamos. Eu estou-me a lembrar... E a forma como olhamos o próprio... Eu estou-me a lembrar quando nos conhecemos, tocavas tu nos retalhos, tu não sabias quem eu era um jovem no meio de tantos, mas somos diferentes, ou seja, nós sentimos essa mudança. E é muito mais do que uma cronologia, é muito mais do que uma vida fragmentada. É uma história, são histórias que se relacionam. Por outro lado, a ideia do tempo 3.0 é também atualizar a visão que temos de tempo que não esconde a cronologia, também não esconde as oportunidades, mas que se aprofunda e que se torna profundo. E eu faço algumas propostas no livro que nos ajudam a viver essa profundidade, esse tempo profundo, para trazer os propósitos para uma época que é a nossa história. O que é que vai impedindo que tenhamos essa experiência de tempo, que possamos gerar tempo? Temos uma atitude de domínio, de poder diante do tempo? Não temos. Aliás, a única coisa que temos podemos ter é o domínio das nossas escolhas e elas afetam a forma como nós experimentamos o tempo. É mais nesse sentido. E algumas das artes e propostas que faço no livro é para nos ajudar precisamente a isso, não é? A olhar para as nossas experiências do cotidiano e que elas nos dêem uma percepção experiencial do tempo que traz mais valor à nossa vida. Aliás, uma das ideias que proponho, porque hoje em dia fala-se muito em mindfulness, não é? Que é o que é a atenção plena. Eu próprio também já introduzi uma outra, que é o knowfulness, que seria a consciência plena, porque nem sempre a temos. Mas aqui introduzo outra, que é a lifefulness. Ou seja, tudo isto, toda a experiência de tempo, devia caminhar para uma vida plena, onde a cronologia se entrelaça com a oportunidade e todas elas fazem uma época que é a nossa história. Cada pessoa é única. Portanto, quando as pessoas pensam assim, a minha vida tem valor, tem imenso. Porquê? Porque nela está contida uma experiência de tempo. E eu espero que este livro venha, não é, ajude a pessoa a entrar. Esse é o tempo profundo de que falas aqui no livro? É uma das partes do livro, da ideia, porque está dividida em desafio, ideia e caminhos. E na ideia, é a terceira ideia, é o tempo profundo. E o tempo de Deus? É interessantíssimo. O tempo de Deus, ainda há pouco refleti sobre isso, não é? O tempo de Deus, costumamos dizer, não é o nosso. Certo? O que é o tempo para Deus? Isso significava que Deus entraria na nossa experiência de tempo. Ou seja, não entraria só na nossa cronologia, porque isso já o fez em Jesus. Não entraria só na nossa oportunidade, porque isso é aquilo que vivemos a cada momento, não é? O Kairos, as oportunidades que Ele nos sugere para podermos experimentar, seja o que for. De uma forma epocal, eu diria, essa é uma pergunta importante e é difícil, eu diria que Deus vai nos ajudar a descobrir como a profundidade faz parte da vida plena. E eu repito, como a profundidade faz parte da vida plena. Porque o livro, e não há livro que dê receita de como essa profundidade faz parte. Somos nós que, através, se calhar, de algumas coisas, como aquelas que eu sugiro no livro, vamos descobrindo o que é essa profundidade, porque somos únicos. Voltando ao início da nossa conversa e para deixarmos algumas pistas, de que forma gerir bem o tempo, então? Posso sugerir uma que está no contracapa? Quem não para uma vez por dia, para um dia de vez. Parar um pouco e refletir. Fica essa proposta, então, para o ano que começa, parar pelo menos uma vez ao longo do dia. Miguel Oliveira Pannão, muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia neste início do ano, onde quisemos apresentar este livro 3.0 sobre a gestão do tempo.